Os perigos da implantação do Drex. Imagine um futuro onde o controle sobre a sua vida financeira e até mesmo sobre a sua liberdade esteja nas mãos de poucos, e onde os seus dados pessoais possam ser acessados de maneira tão fácil que já não existe mais espaço para a privacidade. Será que a implantação do Drex, o real digital, vai trazer benefícios para a nossa sociedade ou ela pode representar um perigo para a nossa liberdade? No vídeo de hoje, vamos explorar um tema crucial para os tempos atuais: os perigos da implantação do Drex, o real digital, na liberdade das pessoas. E o que vamos discutir hoje vai transformar a sua forma de ver o futuro da nossa liberdade e a sua responsabilidade diante disso. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Elomental, deixe seu like, comente abaixo o que você pensa sobre esse tema e compartilhe este vídeo para que possamos juntos despertar para a verdade dos tempos que estamos vivendo. Vamos começar a refletir sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação ao Drex, o real digital, que está sendo proposto como a próxima fase do nosso sistema financeiro. O que é o Drex? Para quem ainda não sabe, o Drex é a moeda digital do real, um sistema criado pelo Banco Central que visa substituir de maneira gradual o dinheiro físico e a moeda digital convencional, como o que já temos com o Pix. O objetivo desse sistema é criar uma moeda mais rápida, segura e controlada. Mas será que estamos realmente diante de uma ferramenta de progresso? O que muitos não percebem é que o Drex pode trazer consigo uma mudança drástica na maneira como vivemos e, principalmente, no que diz respeito à nossa liberdade. Imagine um sistema onde todas as suas transações financeiras são monitoradas em tempo real, onde não existe mais anonimato em seus gastos, onde o governo pode a qualquer momento bloquear ou restringir sua capacidade de realizar compras, dependendo do seu comportamento. Você sabia que, com a implementação do Drex, as autoridades poderiam ter acesso a todos os seus dados financeiros? E mais, eles poderiam controlar os seus gastos, direcionando-os para onde eles querem, sem a sua permissão. Isso não soa como um controle excessivo sobre a vida de um indivíduo? E é aqui que entra o maior perigo: a perda de liberdade. Um sistema que se apresenta como benéfico, mas que, na verdade, ameaça nossa liberdade e nossos direitos. Se somos constantemente vigiados, como podemos ser livres? Se nossas ações financeiras estão sendo monitoradas e manipuladas, onde fica o nosso direito de escolha? E isso não se limita apenas à nossa liberdade financeira. A implantação do Drex pode gerar uma censura digital, onde o governo ou outras autoridades podem decidir quem tem direito a gastar, investir ou até mesmo doar. Isso é um controle completo. Eu quero que você pense agora: onde está o espaço para a nossa liberdade nesse novo cenário? Será que esse sistema não é, de certa forma, uma escravidão moderna? Quando consideramos a ideia de um sistema financeiro digital, como o Drex, que pode ser manipulado para criar um controle absoluto sobre os indivíduos, é impossível não perceber o paralelo com as advertências que encontramos nas Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 17, somos alertados sobre a marca da besta, um sistema de controle absoluto sobre as pessoas, sem o qual ninguém poderia comprar ou vender. Não estou dizendo que o Drex é a marca da besta, mas devemos refletir sobre como sistemas aparentemente inofensivos podem se transformar em mecanismos de controle, escravidão e opressão. Vamos então continuar nossa reflexão, pois o que estamos vivendo hoje pode ter profundas implicações sobre nossa liberdade e sobre como podemos nos proteger disso. Precisamos entender a verdade por trás das promessas do Drex e como ele se encaixa no contexto mais amplo da sociedade e da história: o Drex e a vigilância. Agora imagine um cenário em que todas as suas compras, todas as suas doações, todas as suas transações financeiras ficam registradas de forma digital, acessível ao governo, ao Banco Central e a outras entidades. Hoje estamos acostumados a usar o Pix e o cartão de crédito, que são monitorados em tempo real. Mas o Drex promete uma total centralização e controle sobre esse fluxo de dinheiro. Isso significa que as autoridades poderiam monitorar não apenas o valor das transações, mas também a natureza delas.
decidindo, por exemplo, se você pode ou não gastar com certos tipos de produtos ou serviços. A vigilância digital parece inofensiva quando é apresentada sob a ótica da segurança. E o que acontece quando nossa vida financeira é completamente monitorada? Quando não temos mais espaço para agir com autonomia, para ajudar ao próximo sem que tudo esteja sob a observação das autoridades. O risco da centralização. Outro aspecto importante é a centralização que o DREX representa. Quando todo o sistema financeiro é centralizado em uma única instituição, o Banco Central, o risco de abuso de poder é imenso. Imagine que, se o Banco Central ou qualquer outra autoridade decidir, por qualquer razão, restringir o acesso de alguém ao seu dinheiro, o que aconteceria? E se você for politicamente incorreto ou discordar de alguma política do governo, e isso refletir na sua capacidade de gastar ou de fazer transações? Isso é um risco real. O DREX não é apenas uma moeda digital, mas também uma ferramenta para centralizar, de forma sem precedentes, o controle sobre a vida das pessoas. O DREX pode ser um instrumento de domínio financeiro, onde aqueles que controlam o sistema têm o poder de determinar quem é livre e quem não é, quem pode prosperar e quem ficará em servidão. A submissão ao sistema. Uma das coisas mais sérias que devemos considerar é o impacto espiritual de um sistema como o DREX, com seu controle centralizado, pode ser um reflexo de como a humanidade, ao buscar segurança e estabilidade, pode acabar se submetendo ao controle de um sistema que elimina a liberdade individual. Esse sistema pode ser visto como uma metáfora do reino da besta, do qual fala o Apocalipse, e como o anticristo tentará dominar todas as áreas da vida humana, incluindo a economia. Por isso, não podemos ser ingênuos desse sistema que nos priva de nossa liberdade e que nos coloca sob o controle de uma estrutura centralizada, sem questionar suas intenções e as possíveis consequências. Devemos estar alertas, como a Bíblia nos ensina, pois os sinais dos tempos estão se tornando cada vez mais evidentes. O que parece ser uma solução para melhorar a economia e trazer estabilidade pode, na verdade, ser um caminho para a escravidão financeira. Vigilância e preparação. E o que devemos fazer diante de tudo isso? Primeiramente, precisamos estar conscientes. Precisamos entender que a nossa verdadeira segurança não está em um sistema financeiro ou em um governo. Em segundo lugar, devemos ser vigilantes. A vigilância não significa viver no medo, mas viver com discernimento, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades espirituais que influenciam o mundo. A luta pela liberdade espiritual e material. A verdade é que a luta pela liberdade material e a liberdade espiritual está profundamente interligada. Quando a liberdade econômica é ameaçada, a liberdade de fazer a vontade de Deus e de exercer nossos direitos como cristãos também está em risco. No entanto, precisamos estar atentos, pois a tentação de aceitar um sistema que promete segurança é grande. O mundo oferece muitas soluções para problemas temporais. O cuidado com as promessas falsas. Agora pense comigo, o DREX e outros sistemas semelhantes que estão sendo implantados são vendidos como soluções para o futuro. Prometem maior controle sobre a inflação, redução de custos para o governo e até mesmo uma maior equidade social. No entanto, por trás dessas promessas de um futuro melhor, devemos ser prudentes. Como cristãos, devemos ter um olhar crítico sobre as promessas do mundo, pois nem todas as coisas que parecem boas são realmente boas. As promessas de um mundo melhor, mais seguro, mais justo, podem ser muito sedutoras. Mas como vimos na história, sistemas aparentemente benevolentes podem se tornar tirânicos, como vimos em muitos regimes totalitários ao longo do tempo. O controle financeiro absoluto, como o que o DREX pode implementar, pode ser um passo em direção a um sistema de domínio total, onde as pessoas perdem sua capacidade de decidir por si mesmas, tanto espiritualmente quanto materialmente. O perigo do sistema de crédito social. Quando falamos sobre o DREX, precisamos também considerar os modelos que ele pode inspirar. Alguns países já estão implementando sistemas de crédito social, onde a pontuação de um cidadão depende não apenas de sua capacidade de pagar dívidas, mas também de seu comportamento social e político. Esse sistema, que já é realidade em alguns lugares,
utiliza dados digitais para classificar os cidadãos de acordo com suas ações e opiniões. No futuro, se o Drex for implementado em sua totalidade, será possível que o sistema financeiro seja usado para punir aqueles que discordam das políticas ou das normas estabelecidas. A capacidade de controlar a vida de um cidadão, não apenas por meio de dinheiro, mas também através do comportamento, pode ser um risco real para a nossa liberdade individual. A pergunta que fica é: o que devemos fazer diante de tudo isso? A resposta é clara. Precisamos ser vigilantes e preparados para os tempos difíceis que virão. Devemos pedir a Deus discernimento para entendermos o que está acontecendo ao nosso redor e como devemos nos comportar diante de sistemas como o Drex. A nossa liberdade é um dom de Deus e devemos preservar ela com todas as nossas forças. O Drex, como qualquer outro sistema, pode trazer benefícios, mas também pode ser um instrumento de controle que ameaça nossa liberdade pessoal e espiritual. Devemos ser vigilantes, orando e buscando a sabedoria de Deus para que possamos tomar as decisões corretas.